da Advocacia Sustentável. A gente criou esse encontro, uma iniciativa para a gente falar sobre sustentabilidade, diversos temas. A gente já falou sobre o que é sustentabilidade em várias profissões, a gente já falou sobre lixo e sustentabilidade, e a gente vai falar ainda sobre sustentabilidade na política, no gênero, e agora a gente veio falar sobre cannabis, e que bom que a gente conseguiu essa galera toda, essas pessoas, referências no Brasil e nas suas vidas, porque essa referência é importante que seja também na sua localidade. Então, acho que vai ser um papo muito gostoso. A gente que é da advocacia sustentável, a gente faz da advocacia uma ferramenta de impacto positivo. A gente trabalha com os projetos sociais, com as pessoas, sempre um atendimento, uma advocacia mais humanizada, mais sensível, e essa é uma das nossas sensibilidades de fazer essa iniciativa. Quem que está com dúvida? Hoje eu vou ficar aqui no suporte técnico com vocês, respondendo as perguntas no WhatsApp, quem tiver com dificuldade. E quem vai conduzir a reunião são as nossas advogadas sustentáveis, Ana Lusa, Letícia e Isabela, que elas já vão pegar a palavra e apresentar nossos convidados e iniciar essa conversa. Bom dia, eu sou a doutora Ana Lusa, advogada da USA Advocacia Sustentável. Hoje nós recebemos a Andréia, da ONG Autonomia, que atua no acolhimento e empoderamento de famílias de autistas e pessoas com deficiência. Também a doutora Carolina Nossetti, que é a primeira médica brasileira com experiência internacional em consultoria técnica e aplicações, é isso mesmo, aplicações de cannabis medicinal no Brasil. Também recebemos a Isabela, mãe do Theo, hoje com 5 anos, atualmente ele portador de autista, e também faz o uso do óleo do canabidiol. E recebemos o Regis, naturólogo, que durante sua atuação profissional identificou também diversas e ferramentas extremamente eficazes para a utilização da cannabis. É um prazer recebê-los, aprender mais sobre esse assunto tão profundo, muitas das vezes polêmico, e muito obrigada a todos que estão presentes. Eu passo a palavra para a doutora Letícia. Eu sou a Letícia, sou advogada na USA Advocacia Sustentável também. Sou mãe da Manuela, que faz parte aí das atividades da ONG Autonomia. Atualmente eu estou, atuando em Porto Alegre, então tem mais um bracinho aqui no Rio Grande do Sul. E eu tenho a honra de apresentar, então, a Andréia Monteiro, que é a diretora da ONG Autonomia, que é uma ONG que faz um trabalho muito bacana e que eu admiro muito com as famílias com pessoas com deficiência, né? Então, é o acolhimento e empoderamento dessas famílias. E o principal, né, a maioria das pessoas que participam, né, dos usuários da ONG, são portadores de autismo. E fazem o uso, alguns fazem o uso, né, do canabidiol. Então, André, eu passo a palavra para ti e queria que tu nos contasse um pouquinho dessa experiência, como é que é o trabalho que é feito com os autistas com o uso do canabidiol. Bom dia para todos. Eu conheço a cannabis há muitos anos e o óleo de canabidiol desde 2008. Quando eu tive o primeiro contato com um grupo da África do Sul que produzia esse óleo. Eu fiquei muito curiosa, porque na época a gente acolheu um índio que se machucou num vidro, estava com a mão aberta, e a pasta que eles faziam do óleo fez a cicatrização ser assim, muito mais rápida. Para mim era uma tecnologia aquilo, né? Uma novidade química, né? Porque é químico. E aí foi esse meu primeiro contato em 2008, eu acho que já tem 12 anos. E isso veio evoluindo, era tudo muito secreto, né? Tudo muito segredo, né? E eu sempre li muito sobre plantas de poder e sempre usei as plantas de poder de uma forma muito consciente, principalmente o ayahuasca dentro de cerimônias indígenas, o que me leva a entender que essas plantas de fato têm um poder de cura incrível e uma libertação de algumas drogas da indústria química que trazem sequelas que a gente sabe como é que funciona, né?
Então, é um mercado difícil da gente lidar, a gente tem que ter realmente muito cuidado. A Kika Faia é a mãe de uma autista, aqui na ilha. Ela tem um grupo hoje no WhatsApp com 212 pessoas que estão usando hoje o óleo de canabidiol. Então, acho que existe um movimento assim, não para de entrar gente nesse grupo, eu acompanho o grupo de mães desesperadas por alguma coisa que faça, de fato, um efeito nos filhos, né? E tem sido muito, muito legal a parte de resultado. Então, tem resultado de fato. Agora, é uma questão política, né? Política e econômica, porque a gente sabe que existe o Canadá e os Estados Unidos já vêm há muitos anos se preparando nos plantios. Amigos meus foram para o Canadá participar desses plantios. Então, a indústria química vai vir com tudo para vender para esse grande mercadão que é o Brasil. O Brasil é o grande mercado de consumo, são milhões de pessoas que têm aqui para consumir, e caro, muito caro. E a gente consegue produzir aqui, né? A gente tem a produção de amigos que fazem produção, não fazem produção aqui porque não é permitido, mas vão para o Uruguai, fazem a produção lá, trazem para cá, enfim. E a gente consegue ter um óleo mais acessível, como, por exemplo, a gente tem o Steve, que há 4 anos na ONG Autonomia utiliza o óleo, e ele diminuiu em 80% as convulsões que chegavam a durar 16 horas. 16 horas no cérebro, em curto-circuito, e uma mãe desesperada, sacou? Então, há 4 anos eu estive gratuitamente, né? Um amigo meu que trabalha desde 2008 na confecção desse óleo, tem muita experiência, e ele doa, porque é uma família que é vulnerável economicamente, e a gente consegue fazer essa doação. Então, esse, para mim, é o maior case que a gente tem, né, do Steve e dessa mãe maravilhosa, que é Eliane. Ela mandava para mim as convulsões dele e depois como ele foi melhorando. Então, ela tá... A posologia do uso também é um critério ainda que os médicos ainda não acertam muito, mas eu acho que as mães acertam bastante, porque elas é que sabem como é que conduz o dia a dia do seu filho. Então, junto com os médicos, né, a gente está começando a se ajustar, né, a chegar no... Mas tem muita pesquisa pela frente. Eu queria apresentar para vocês, então, esse livro, que é do Renato Malcher e Siddhartha Ribeiro. São 2 pesquisadores neurocientistas no Brasil que sabem muito sobre isso. Tem uma pesquisa no Brasil maravilhosa. Então, eu quero encerrar aqui essa apresentação como usuária, né? Eu sou uma pessoa que tem TDAH, sou ansiosa e faço uso também do óleo. Tenho melhorado bastante. Vou, então, recomendar as leituras, né? A gente precisa ler A Vida Secreta das Plantas, a gente precisa ler Bauman com Amor Líquido, a gente precisa ler O Autismo e Espiritualidade, a gente precisa ler Neurociência, a gente precisa ler Oliver Sacks, a gente precisa ler muita coisa para argumentar com essa galera toda do poder político e econômico, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Tá bom, galera? Fechou. Tá certo, Andréia, obrigada. Tenho certeza que o trabalho que tu faz aí contribui muito, né, para essas famílias todas e é um alento, assim, para todas essas mães, né, dando essa orientação, porque eu acho que a maior dificuldade das mães, como tu bem colocaste, né, é o acesso a medicação, né. Então, a gente tem que lutar para isso, né, para que seja acessível e que o maior número de pessoas possam fazer o uso de uma forma, né, claro, com acompanhamento médico, enfim, controlada, para o seu benefício, né, que com certeza são muitos. Ana, vamos passar para o próximo? Sim. Doutora Carolina Nossetti, novamente agradeço a participação. E é um assunto que tem ainda muito a ser estudado, que é um assunto profundo. E nós gostaríamos de saber, assim, inicialmente, qual a experiência que a doutora teve para iniciar os estudos, para trazer, porque você foi a primeira pesquisadora aqui no Brasil desse assunto, correto? Bom, primeiro, obrigada, bom dia a todos. Eu não fui a primeira pesquisadora, mas eu fui a primeira médica com experiência em mercado regulado. Foi uma coincidência, uma sincronicidade do universo. Não tinha nenhum interesse ou conhecimento em especial,
mas eu estava morando nos Estados Unidos, fiquei lá quase 10 anos e foi lá que eu conheci. Eu queria agradecer o convite, parabenizar pela proposta de sustentabilidade dessa bandeira que vocês carregam. Acho fenomenal que existe um grupo de pessoas com essa visão. Parabéns, André, tem alguns amigos em comum que ficaram muito felizes de eu estar aqui com vocês, então agradeço de novo. Eu tenho uma apresentaçãozinha que eu posso fazer rápido para mostrar como é que eu fiz essa conexão, por que eu me conectei com esse assunto. Legal. Deixo aqui também meu Instagram abaixo, se ficar alguma pergunta remanescente que vocês quiserem me perguntar de forma direta, fica à vontade. Eu sou membro de algumas entidades e fundei 2 unidades operacionais relacionadas à cannabis, uma que é uma empresa de educação e uma é uma clínica que é um hub que concentra profissionais que têm experiência no manejo terapêutico dessa planta. Trazer aqui um dado que 57,4 milhões de brasileiros têm pelo menos uma doença crônica e o número de doentes, de pessoas com dor crônica refratária também é impactante. Então, aqui eles mencionam, né, as doenças crônicas não são transmissíveis, mas são responsáveis por 72% das causas de mortes. E algumas doenças, como dor crônica e ansiedade, elas têm um grande impacto, com impacto positivo com o uso da planta e deve ser considerado. E alguns insights com relação à epidemiologia. Quantas pessoas hoje têm de casos refratários em cada uma dessas indicações que tem o potencial, a cannabis tem um potencial terapêutico documentado. Então, autismo, epilepsia refratária, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, dor neuropática principalmente, e os quimioterápicos, os efeitos colaterais dos quimioterápicos. Isso são só os casos refratários. O que isso quer dizer? Que nada mais funciona. Então, são 10 milhões de pessoas que nada funciona. Isso é um número muito impactante. Então, eu fui para os Estados Unidos logo depois da minha graduação, eu trabalhei com açaí durante a minha graduação, fazendo desenvolvimento de produtos, e foi assim que eu comecei a ter um mínimo de mão. Quando eu cheguei lá, eu comecei a estudar para o Revalida. E é um exame muito difícil para você pegar seu diploma médico daqui e levar para lá. Eram muitas horas de estudo. Chegou uma hora que eram 14, 15 horas de estudo, não conseguia comer e nem dormir, e comecei a considerar algumas opções terapêuticas. E, assim, o primeiro que eu tentei foi o Stilnox. Foi maravilhoso. Eu dormi como se fosse o sono dos justos, mas foi tão bom que eu fiquei com medo de tomar de novo. E aí eu não recomendo a ninguém a tomar, tá? Mas foi a minha experiência pessoal e eu achei que eu devia procurar algo um pouco mais seguro. E um colega médico mencionou da cannabis. Ele falou, você já viu falar você já considerou a cannabis? E na realidade não estava nem assim na minha longa lista, isso não era uma possibilidade terapêutica, mas coloquei na internet, né? Fiquei curiosa, cannabis medicinal. E fiquei espantadíssima que como assim eu estou estudando para um dos exames mais difíceis do mundo para passar e ninguém fala dessa planta. E eu descobri no meio do caminho que a gente tem um sistema endocannabinoide que foi documentado na década de 1990. Então, como a gente tem um sistema imunológico, a gente tem um sistema neurológico, a gente tem um sistema endocannabinoide que produz, inclusive, 2 substâncias que são miméticas, que são muito parecidas às 2 principais da planta. A gente tem canabinoides no nosso colostro. Se não fosse tão importante, o universo, Deus, quem é que você acredite que está nos guiando, não ia colocar o canabinoide no colostro do bebê para tomar. Então eu comecei a achar assim muito absurdo que a gente não estivesse falando dessa terapia. E quanto mais eu estudava, mais eu achava assim um impacto que eu não estava conseguindo nem ver com os medicamentos que já estavam na farmácia. E aí achei essa patente, que inclusive quem iniciou, quem deu entrada nessa patente é um prêmio Nobel, não é em cannabis esse prêmio Nobel, mas é um cientista que tem um prêmio Nobel e diz que os canabinoides têm potencial como antioxidantes neuroprotetores e mencionam o uso aqui em doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson e doença de HIV. Então, a gente escuta muito epilepsia, mas tem outras, muitas, né? E André mencionou agora há pouco o impacto em muitas dessas crianças. E lembrando que a OMS
enviou uma carta à Organização Mundial de Saúde, às Nações Unidas, reclassificando, pedindo para reclassificar essa planta. Inclusive, menciona que produtos com até 0,2% de THC e alto CBD têm segurança tão grande que não deveriam nem ser controlados internacionalmente. E aí, finalmente, recentemente, a ciência começa a falar mais. Então, esse é um livro referência para os estudantes de medicina, de farmacologia, e já se menciona esse sistema endocannabinoide. E eu me envolvi nisso porque eu comecei a buscar soluções. Eu percebi que os médicos estavam sendo negligenciados em termos de contato e percebi também que o branding ou marketing, a caixinha dos medicamentos, dos produtos derivados de cannabis nos Estados Unidos, eles eram muito não sérios, eles não tinham legitimidade. E eu comecei a trabalhar com possibilidades de melhorar essa visão, né? Era uma visão tão negativa que eu vi que se a gente falasse com o médico e se a gente tivesse um invólucro mais legítimo e sério, que as coisas podiam mudar. E acabei me envolvendo com chocolates nutracêuticos e depois a gente tinha uma linha com cannabis e sem cannabis, mas foi parte aí da minha jornada. Então comecei a trabalhar com desenvolvimento de produtos nos Estados Unidos. A gente fez algumas parcerias legais sem cannabis, tá? Com algumas marcas que são estabelecidas, como Tequila Patrón e Jägermeister nos Estados Unidos, ou Gifting Suites do MTV Awards, e as coisas começaram a melhorar em termos de comunicação. Voltei para o Brasil, estou na liderança técnica de uma empresa que é a primeira empresa do mundo a ser apoiada, de cannabis a ser apoiada pelas Nações Unidas. Esse é um programa de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que promove empresas que fazem um alto impacto social na vida das pessoas. Comecei a trabalhar também com advocacy, tanto no Senado quanto na Câmara, não só na Comissão Especial de Cannabis, mas também em alguns outros lugares que eu nem achava que me chamariam. Por exemplo, a bancada ruralista. Eles mesmos fizeram uma audiência pública que eles são a favor disso. Então, eu vi que muitas coisas precisavam ser trabalhadas em termos de informação e quem toma a decisão foi aberta à cultura. Eu vi que não adiantava só advocacy ou cuidar de pacientes, que eu tendo pacientes, mas que a gente precisava também cuidar do time multidisciplinar. E os advogados fazem parte desse time multidisciplinar. Então, eu com a minha equipe, a gente está promovendo aí o primeiro curso de advocacia canábica do Brasil, falando do direito canábico em diferentes áreas, como na cannabis na medicina envolve várias especialidades, a cannabis também. E é o primeiro curso geral, mas a gente já viu que tem outros 2 ou 3 que visam a educação sobre habeas corpus, o que também é algo que a gente precisa conversar. Mas esse curso vai falar de propriedade intelectual, compliance, de regulatório, política, habeas corpus também. A gente precisa munir os advogados de informações. E também vamos ter mais um curso para profissionais de saúde que vai acontecer em novembro. Então, vou parar aqui a apresentação, mas eu precisava só dar uma contextualizada da onde eu vim. Vou parar aqui de compartilhar. Dizer que eu estou muito agradecida de estar aqui com vocês, porque vocês entendem essa movimentação e a necessidade da multidisciplinariedade, a estabilidade, eu acho que traz isso. Então, Ana, foi assim que eu vim via dor, eu sabia como solucionar, coincidentemente, não fui buscar nem nada, mas eu sabia como solucionar essa dor e eu não consegui ficar parada mediante ao impacto. E acabei voltando mais ou menos há uns 3 anos e estou aqui no Brasil. Hoje eu estou dentro de um projeto que chama Trilha Canábica. Se vocês olharem aqui, eu estou no Capão, no Vale do Capão, na Chapada Diamantina. A intenção é espalhar essa palavra sobre a cannabis, deixar disponível a minha equipe a responder perguntas. Então vão ser 7 cidades em 16 semanas, onde a gente faz um dia de atendimento e um dia de bate-papo canábico aberto para todo mundo. Então vou parar aqui um pouquinho e a gente pode passar para a próxima pergunta, Ana. Muito bacana, muito interessante toda essa trajetória e interessante que você uniu também a sua dor, né, com a prática e os estudos, nada mais eficiente do que isso. E desde a primeira experiência, com o primeiro tratamento, com o primeiro paciente, qual foi a evolução até hoje?
Olha, nossa, Ana, eu estou refletindo aqui nessa pergunta. São tantas que eu vou tentar sumarizar aqui e ver o que foi mais impactante. Quando eu comecei, o meu mentor, ele tem 40 anos de experiência com cannabis. Ele fazia aplicação de cannabis para veteranos de guerra do Vietnã. Então, ele é bem old school nesse sentido. Ele trabalhou na época do governo Reagan. Ele está nativo até hoje. Então, quando eu comecei com ele fazia muito desmame de medicamentos de déficit de atenção. A Andrea mencionou agora há pouco, né, que ela faz uso para déficit de atenção. Esse é um uso real. Muitos executivos de alta performance em Palo Alto estavam usando medicamentos para déficit de atenção e começaram a migrar para o uso da cannabis. Essa foi a minha primeira experiência mais por um trabalho dele. Mas depois, trabalhando mais com os pacientes no Brasil, esquizofrenia era um caso que eu jamais, na minha cabeça, antes achava que seria efetivo. Autismo, assim, não sabia que tinham crianças que ficavam presas em quartos, com correntes nas mãos, com possibilidade de matar alguém de casa e as próprias crianças. Então, ver essas crianças saírem das jaulas, porque são jaulas que elas ficam, por mais que isso doe, seja impactante, essa é a realidade, foi muito impactante. Também esquizofrenia, porque todo lugar que eu via, não, cannabis da esquizofrenia, isso é uma balela, não existe uma correlação direta. A cannabis é um gatilho, pode sim causar. Se você acabar com seu namorado, isso pode ser um gatilho. Se tropeçou, caiu, pode ser um gatilho. Bateu o carro a 30 km por hora, pode ser um gatilho. Então, não existe essa correlação direta. Então, Ana, o que eu vejo mais de impactante é as pessoas que conseguem dormir. Não importa se é uma mãe que uma criança autista, ou se é uma filha com um idoso que tem Alzheimer em casa, que agora consegue comer. Recomendo todo mundo a ver o filme do Sr. Ivo, da Agape. Assim, tem que segurar mesmo para não se emocionar nesse filme. Mas eu diria, Ana, que crianças autistas e idosos com Alzheimer são os que mais me tocam no dia a dia, porque eles não têm um remédio na farmácia para autismo. 1 em 59 crianças estão dentro do espectro. Quer dizer, todo mundo aqui tem pelo menos 1 ou 2 pessoas próximas com crianças autistas. E lembrar que existem opções seguras agora. E eu não estou falando, o nome não é do filme, tá? É do paciente. Ivo. Coloca Ivo Cannabis Agape, que é a associação ou algo do gênero. Eu acho que essas são as mais impactantes em termos de efetividade, Ana. Mas só uma outra questão, pontuar que eu não estou falando canabidiol aqui, tá? Eu estou falando cannabis, como a André menciona, assim, é uma planta de poder. Mas não é só o canabidiol, porque se der só o canabidiol, a resposta muito provavelmente não vai ser a mesma. Você vai precisar de muito mais remédio e vai ter muito mais efeito colateral. Tá bom? Então, estamos falando de cannabis, da planta inteira. É um índice alto, né? 1 a cada 59 crianças possui o transtorno. E, no caso, a Andrea comentou sobre o óleo, né, do canabidiol, que utilizam, muitas das mães fazem o uso, todas as vezes sem a prescrição médica, né? E a gente sabe que existem os efeitos colaterais. E, falando no geral, sei que cada paciente é único, é individualizado, mas o óleo para o CDB, que é encontrado na farmácia, porque o CDB também é 1 por 1, né? Tem o CDB com THC. Para o autismo em si, no geral, qual o tratamento eficaz para que reduza os efeitos colaterais e também porque muitos possuem ansiedade? Sim. Existem, assim, muitas cepas, milhares de cepas diferentes, igual orquídea. Tem orquídea azul, amarela, verde, rosa, pequena, grande, folha larga, folha fininha, muitas. A gente não vai conseguir responder essa pergunta de 1 bilhão, eu acho que dólares, Ana.
E assim, a gente tem que considerar a especificidade do corpo também. Cada um é igual fingerprints, é igual essa nossa marquinha aqui do dedo. Cada um tem o seu. O nosso sistema endocannabinoide é assim também. E as plantas são assim também. Então, a gente não vai conseguir dizer essa planta é a melhor. Eu posso dizer assim, de uma maneira geral, para tudo, cerca de... Nossa, desculpa, tem um miquinho aqui do lado. Vocês escutaram um barulhinho. Talvez ele entre aqui no vídeo. Mas se a gente considerar boa parte das indicações, cerca de 70%, 80%, é efetivo quando a gente tem um óleo 20:1. O que isso quer dizer? Que é 20 de CBD para 1 de THC. Existem pacientes que precisam de uma quantidade maior de THC. Então, eles podem ir incluindo aos poucos, né, esse THC no produto deles. Mas a gente inicialmente sugere, né, o começar com esse tratamento com óleo rico em CBD pela segurança, por não ter a psicoatividade. Alguns pacientes podem se incomodar com THC, alguns pais podem se incomodar. Agora, tem algumas indicações do uso dessa planta, por exemplo, síndrome de Tourette's, que às vezes é só quando a gente inclui o THC que o paciente melhora. O que a gente pode fazer? Não é o bicho-papão, tá? Existe hoje um medicamento na farmácia, aliás, que não é de hoje, que já está aí há algum tempo na farmácia, o Mevatil, que tem mais THC do que CBD. Então, se fosse o bicho-papão que a gente está falando, a Anvisa não ia permitir, tá? Então, não existe uma quantidade certa. Outra coisa, não tem como deixar as coisas na mão dos médicos. Os médicos, eles indicam, eles recomendam, eles diagnosticam, mas o ajuste terapêutico, a gente tem que passar essa autonomia para o paciente. A gente tem esse conceito que médico Deus no Brasil, tá? Isso é uma balela. Fora do Brasil não é assim. Fora do Brasil, quem toma decisão são os pacientes e os médicos. E os profissionais da saúde, eles estão ali para ajudar o paciente a tomar essa decisão, não para tomar essa decisão por ele. Então, a minha sugestão é que se passe essa autonomia para o paciente, se ensine esse paciente a ter essa autonomia, tá? Fala assim, olha, a gente vai fazer assim, aos poucos a gente vai aumentando assim. Não tem como o médico achar essa dosagem nunca na vida, porque o médico não está na casa desse paciente. Então, só se ensinar, viu, Ana? A gente vai conseguir chegar nesse lugar. Porque se não a gente não avisar isso para as pessoas, vai ter um desalinhamento de expectativas. Um vai ficar esperando que o outro faça e ninguém vai chegar em lugar nenhum. Eu vou passar um pouquinho também para a Andrea depois, porque ela está passando por isso na pele dela todo dia. Esse desalinhamento de expectativa está atrasando o desenvolvimento disso. André, não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu acho que é válido as mães saberem disso para não ficar esperando do médico, né? Então, esse grupo de 212 mães, né, famílias, elas conversam muito sobre os ajustes, isso eu acho riquíssimo. Essa é a vantagem do WhatsApp, né? Ele tem as suas sombras, mas também tem a luz, onde elas podem falar sobre a posologia. Porque é isso aí. Eu acho que esses encontros de grupos podem estar ajudando mesmo quando tem um mediador bom, né, que oriente, e quando tem os médicos que também dão essa oportunidade, porque os médicos bons mesmo sabem que a posologia, o uso é de acordo. Por isso, a criança tem um surto, é a hora de dar mais gota. Então, as mães, elas é que têm um olhar clínico, eu acho que suficiente para fazer esse ajuste. Acho que essa era a minha consideração. Obrigada pelo espaço. Obrigada, André. É isso, eu acho que é só uma questão de alinhamento de expectativa. Obrigada, Ana, pela pergunta. Obrigada, Andréia, pela resposta. Obrigada, Andréia. E nós temos a pergunta que vai no 1 milhão, né? Que é o THC e a diferença do THC com o uso recreativo da cannabis sativa. Se isso interfere a cannabis sativa com o uso recreativo, interfere na capacidade cognitiva. Sim. O THC não é bicho-papão. Existe hoje um medicamento fitoterápico registrado como um medicamento na Anvisa. A Anvisa é uma das agências mais respeitadas do mundo, coisa que não passa, aqui passa no FDA às vezes, para vocês terem noção da complexidade que isso é. Então, levando isso em consideração, não tem como a gente achar que não existe o potencial terapêutico. A planta é uma só. Não tem cannabis
vários tipos, é uma planta. Como você usa, aí vai de cada um e não tem como a gente colocar numa caixinha. Vou te dar um exemplo. Imagina um executivo de alta performance de uma startup aí famosona, chega em casa, está estressado e vai tomar um copo de uísque. Isso é um uísque terapêutico? Isso é um uso recreativo do uísque? Isso é um uso social do uísque? Não tem como a gente saber. Pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser que agora seja, daqui a um minuto seja mais. Então, a gente querer colocar isso em caixinha não faz sentido. Mas tudo bem, vamos dividir aqui cannabis medicinal e o uso adulto da cannabis. Existe cada um desses usos? Claro, existe sim. Isso depende da intenção da pessoa. A intenção naquele momento é o que vai fazer aquela planta ser um uso adulto ou vai ser um uso medicinal. Agora, a responsabilidade quando você está usando de forma medicinal é outra. Você precisa de um médico, você precisa de um acompanhamento. E se a Anvisa permitiu que o THC tivesse um produto com mais THC do que você vê na farmácia, é quase 1 para 1, tá? Mas tem mais THC, é porque sim, existe um potencial terapêutico nessa planta. Não potencial, existe uma efetividade terapêutica nessa planta, tá? Já comprovada por vários estudos clínicos. Então, se a gente considerar isso, a gente não pode falar que THC é bicho-papão. Outra coisa é a questão de cognição. Os canabinoides, de uma forma geral, eles têm, em baixas quantidades, eles tendem a estimular, em altas quantidades, eles tendem a sedar. Isso é da planta, não tem muito o que a gente fazer. Às vezes tem paciente que responde com 1 miligrama de um canabinoide e outro precisa de 1000 miligramas para ter a mesma resposta. Então, de uma maneira geral, os canabinoides, o THC, por exemplo, ele pode piorar a cognição. Pode até piorar a memória de curto prazo, dependendo se é todo dia que o paciente usa, dor crônica. Agora, vou só dar um comparativo do outro lado, tá? Imagina um paciente que tem depressão ou síndrome do estresse pós-traumático. Como seria maravilhoso esse paciente esquecer das coisas? Então, tem uma função se você usa direito. Agora, tem que ter mão, tem que sentar e estudar. Como é que você vai saber qual que é a planta certa? Você pode causar uma iatrogenia, que é um erro por irresponsabilidade, por não saber, que é comum, porque aqui a gente nunca viu isso na faculdade. Como eu falei para vocês, deu a sincronicidade do universo, de 1 hora eu não consegui dormir, de alguém falar da cannabis, ser uma pessoa, um médico muito inteligente, talvez eu nem escutasse. Então, eu só peço assim, que existe sim essa questão da cognição. Mas tem também plantas ou produtos ricos em CBD que melhoram a cognição. E doses baixas de THC também podem melhorar a cognição. Então, Ana, a gente não pode dizer que o THC é o bicho mau, não. E nem que prejudica a cognição, porque a gente já tem estudos em animais mostrando que baixas doses de THC pode melhorar a cognição. Obrigada. É a questão do ajuste, né? Voltamos a falar em questão do ajuste e da dosagem de cada um. E eu vou passar a palavra para a Isabela, a mãe do Theo, verificar como ela fez esse ajuste e também perguntar a ela como que foi a questão do sono, porque sabemos que o Theo tem autismo, né? Tem transtorno. Isabela, pode responder para a gente, fica à vontade para falar sobre a sua rotina com o Theo, o que melhorou depois da utilização do óleo. Tudo bem, gente? Bom dia. Obrigada pela oportunidade. Sou super fã da Andrea. E eu tô nesse grupo de mães, inclusive, do WhatsApp, que ela falou. E é muito legal essa troca, né? Porque, assim, a minha experiência, eu já era familiarizada com a cannabis, assim, né? Eu sou de Ubatuba, então ali a gente já é bem comum, né? E é planta, tipo, aí quando veio o diagnóstico do Theo, de autismo, quando eles falavam, vamos dar uma risperidona, né? Que é geralmente o remédio que eles dão, que é um antipsicótico, que como já falaram, não existe um remédio para autismo, né? Tem as terapias, e o Theo hoje em dia também faz o tratamento com a dieta, sem glúten, sem leite. Então eu sempre busquei alguma coisa menos tóxica, né, mais natural, e sempre ouvi falar do óleo, mas nunca tinha um acesso assim, né? E aí nesse grupo de mães, que é uma coisa muito importante, que é onde a gente troca muita informação e descobre muita coisa, né? Uma descobre daqui, outra descobre dali, aí vai contando. Uma mãe falou que estava pegando de um moço
que fazia artesanalmente, que para a filha dela estava sendo muito bom. Aí, primeiramente, a gente começou a usar esse artesanal, que aí vinha pelo Sedex, vinha num negocinho de plástico, cada vez vinha de uma cor, era um negócio meio assim, a gente só ia na fé, né? E dava. E aí a gente começou a dar e eu já senti uma melhora muito boa, assim, na concentração, ele dormia bem melhor, ele já fazia uso da melatonina também para dormir, tipo, para pegar no sono eu sempre dava, porque sempre era um dia muito agitado, aí a melatonina dava quando a criança dá uma desligadinha, e também é uma coisa que falam, eu estudo bastante também, tenho um livro, uma página que chama Dieta Científica, que é uma moça que super defende a melatonina também e faz bem para outras coisas, chama Melatonina Não Serve Só para Dormir, né? Então, a gente já dava melatonina, começamos a dar esse óleo e aí eu fui tirando a risperidona. A gente conseguiu tirar a risperidona do Theo, ele nunca tomou uma dose muito alta também, era no máximo 2 miligramas por dia, foi tipo a máximo. Mas ele ficou muito mais concentrado, dormia a noite inteira. Só que, tipo, a gente tinha esse medo, porque como ele fazia essa dieta sem leite, sem glúten, e toma vários suplementos, tipo ômega 3, magnésio, enfim, várias, vitamina D, a gente falam que os fungos fazem muito mal também para o intestino dos autistas, que o intestino é o segundo cérebro, né? E aí a gente ficava um pouco com medo desse óleo artesanal, assim, falar, ai meu Deus, será que tá vindo com fungo também, que eu não tinha um certificado, nada, a gente fica meio nessa noia também, né? E aí no grupo dessas mães, que eu entrei depois que eu fui numa palestra que teve do Santa Cannabis também, que é bem legal, eu entrei nesse grupo que a Kika me colocou, e aí a gente descobriu uma outra marca que vem do Uruguai, que é um negócio mais certinho, assim, vem lacradinho, vem sempre da mesma cor. E esse óleo eu senti que foi melhor ainda, assim, tipo, o Theo tá muito de boa, sabe? Claro, tem dias mais assim, crise mesmo, eu acho que ele nunca mais teve uma crise de ficar 40 minutos chorando, se debatendo e, tipo, depois terminar suado, né? Que a gente também tem que saber a diferença da birra e da crise, tem toda essa questão. Mas a pergunta foi da dose, né, gente? Já saí do foco. A dose, eu acho que é a coisa mais difícil, assim. A gente começou com 2 gotinhas 3 vezes ao dia, né? E depois a gente foi aumentando, eu fui fazendo testes. Aí eu aumentava uma gotinha por semana, tipo, dava 3, 2, 2. Aí foi aumentando assim. A última consulta que eu tive com o Rogério Rita, que é um médico ortomolecular, biomédico, sempre cada um fala uma linha, mas é esse que dá essa suplementação e a dieta, que a dieta também foi uma coisa assim que salvou a gente. Tipo, eu percebo até hoje, quando ele come um pão escondido, alguma coisa, sei lá, ele fica, tipo, super elétrico com glúten. Tipo, nossa, ele percebe, nossa, você não comeu um pão, gente, porque não é possível. Fica hiperativo, fica com o intestino preso. E aí o Rogério, eu contei pra ele que eu tava dando o óleo por conta própria, né? E aí ele falou, ai, tá funcionando pra ele? Eu falei, ai, tá tomando, inclusive já faz uns meses aí. Até hoje em dia fazem 10 meses, né? E esse óleo novo fazem uns 4, 5 meses. E aí ele falou, vamos tentar aumentar, porque falou que tem crianças que é melhor com mais gotinhas. Porque a dose para mim é uma parte bem difícil mesmo. E aí agora a gente chegou nas 5 gotas 3 vezes ao dia. E pro Theo eu senti que ele ficou melhor do que estava, mais concentrado, mais, tipo, ele presta mais atenção nas atividades, fica mais concentrado, ele olha mais nos olhos, ele dá mais funcionalidade para os brinquedos, tá bem lúdico, assim, sabe? Carinhoso ele sempre foi, mas ele tá mais, tipo, parece que ele tá, tipo, vendo mais a gente e as coisas, sabe? Assim, e acho que é isso. Aí agora a gente tá 3 vezes... Essa medicina aí que tu tá usando, ela tem mais CBD que THC? Eu posso pegar o vidrinho? Ela tem mais CBD que THC. Ó, o do Theo é 1.500 mg,
que acho que é o do canabidiol, e 15% THC, né? Ó. Aqui, ó. Aqui. 1.500 miligramas, canabidiol, THC 0,3. E agora parece que eles lançaram um outro que é com mais THC. Que aí eu acho que eu vou também testar. Não sei, vamos ver. Vou ver a ideia. Quem sabe você consegue diminuir um pouquinho essa quantidade de gotas, né? Bom, obrigado aí pela oportunidade, né? Meu nome é Regis, eu sou naturólogo, estudo a cannabis por conta de um convite de um amigo também naturólogo que me incentivou a começar a estudar, né? E para mim fez muito sentido, porque na naturologia a gente já entende a pessoa que a gente atende como vamos dizer, a detentora da autonomia, né? Das decisões que ela precisa tomar e que vão desencadear uma melhoria para a vida dela, né? Não sou eu que dou a resposta para a pessoa. Igual a Carolina falou, que não é o médico que descobre a dose da cannabis para a pessoa, né? Ele dá um suporte para que a pessoa possa descobrir qual que é a sua dose. Então, na naturologia, a gente já tem essa base de compreensão com relação a todas as práticas que a gente usa, né? As práticas terapêuticas que a gente usa. E a cannabis, ela não tem outro jeito de não ser assim, entendeu? Não tem como. Ela funciona dessa forma, né? Então, foi muito interessante para mim estudar e ver que eu tinha uma facilidade de ajudar as pessoas nesse sentido. E aí eu queria comentar só contextualizando um pouquinho, né? Aí acabei criando, junto com a equipe dos terapeutas canábicos, né? O site Terapeutas Canábicos, em que a proposta principal era reunir todos esses profissionais que trabalham com cannabis, mas também essas pessoas que às vezes não são profissionais, mas que têm uma habilidade enorme para poder dar um suporte. Por quê? Porque a partir da própria experiência conseguiu ter uma compreensão do funcionamento e a partir da conversa ali num grupo de WhatsApp, ela consegue orientar de uma forma muito eficaz uma outra pessoa que está meio perdida ali em como ajustar a dosagem, né? Então, e aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da dosagem, porque acontece muito nos grupos algo que é muito importante para a gente que orienta, né? E para qualquer um que esteja trocando informações sobre isso, ter clareza. Então a pessoa chega e fala assim: eu não tô com alguma dificuldade, vamos supor, comecei a dar o óleo e começou e não está fazendo efeito, ou cheguei numa dose que começou a dar problema, voltou às crises, ou qualquer coisa, né? Deu algum problema e preciso de ajuda para encontrar a dosagem. Aí alguém vai lá e se prontifica para ajudar e pergunta: qual que é a dosagem que você está tomando? Tô tomando 5 gotas 3 vezes por dia. Isso aí não resolve nada, não diz absolutamente nada. Por quê? Sempre que a gente vai falar de dosagem, a gente tem que falar de quantidade, mas a gente tem que falar também de concentração, né? Isso, se a gente fala só de quantidade, a gente não diz nada, porque se você tomar 5 gotas de um extrato 100%, é óbvio que é diferente de um óleo diluído, né? Geralmente se toma o diluído, né? Mas você pode ter diversas concentrações e é muito importante a gente ter essa compreensão para poder tanto entender o que a gente está usando, né? O tratamento que a gente está fazendo, quanto para conseguir ajudar de uma forma mais eficaz
o amigo do lado, né? Então, assim, vou aproveitar, Isabela, o seu exemplo, tá? Você falou que estava dando, desculpa, 5 gotas para ele em algum momento? Agora? Então, agora a gente começou a dar 5 gotas 3 vezes ao dia para fazer esse teste. Mas que eu saiba, esse que ele toma é baixo ainda, né? É 0,3 de THC. Tá. Só que assim, aí olha só que interessante. É 0,3 de THC, mas quanto de extrato integral tem nesse frasco que você está usando? O que diz a quantidade é esse 1.500 que está escrito aí em cima, né? Então, 1.500 significa o quê? 1.500 miligramas de um extrato integral, que é a pessoa extrai aquele extrato, né? Pode ser de várias formas, vamos supor que seja ali uma extração alcoólica, evapora o álcool, sobra um extrato, uma graxa bem concentrada, que ele pega esse 1.500 e coloca num frasco. Quantos ml tem esse frasco? Isso é fundamental saber, 15. porque se for 1.500 miligramas num frasco de 100 ml, é uma coisa. Se for 1.500 miligramas num frasco de 30, é outra. Se for num frasco de 20, é outra ainda. Entendeu? Então, é fundamental Esse saber esses aqui é valores 15. de 15. Então, 1.500 miligramas em 15 ml. Ó, pessoal, eu sou péssimo em matemática, assim, ó, eu preciso sempre de uma calculadora, eu demoro para fazer, mas eu compreendo como é que É faz. Então, assim, se eu errar na 15%. conta, me perdoe, mas assim, eu acho que seria 10%, né? 1.500 em 15 é uma concentração de 10% de Isso. extrato integral. Nesses 10%, nessa concentração, 0,3 aí é 0,3%, não lembro, de THC? Sim, sim. Então, isso significa o quê? Que é um óleo com bastante CBD, né? É um óleo relativamente concentrado, porque uma concentração de 10% ela não é uma concentração baixa, mas é um óleo bem rico em CBD. O CBD, geralmente, ele tem um efeito, ele faz um efeito numa dosagem maior. Então, se você tem muito CBD num óleo, você pode entender que você pode dar mais, que dificilmente você vai ter um efeito tão forte, né? Agora, o THC, ele já faz um efeito com uma dosagem muito baixa. Então, se você está dando o THC, você tem que entender que talvez você vai precisar dar uma dosagem mais baixa mesmo. Quando você estava dando o extrato integral artesanal, feito aqui no Brasil, você dava quantas gotas, você lembra? Nossa, a gente já trocou tantas vezes a dose, porque o autismo é muito louco também, né? Porque às vezes a criança tá mais agitada, você não sabe se é porque comeu glúten, porque é um dia mal que ela tá. Meu, então tipo, aí você fala, ai meu Deus, será que é o canabidiol eu tô dando muito? Ai, será que eu tô dando pouco? Aí, tipo, sempre falam pra você manter essa dosagem pelo menos por 3 semanas, não ficar, tipo, né? Então a gente está nos testes. Mas o Theo já chegou a tomar 3 vezes 2 gotas. Esse artesanal acho que chegou a 4 já uma vez também. Tá. Eu E você sempre vou lembra a fazendo concentração testes, dele? entendeu? Era a mesma coisa que esse, só eu acho que era mais fraco então, porque era 30 ml, não era 15 ml. Só que eu lembro Mas que era quando 1.500. ele te vendeu, né? Quando você comprou, ele vendia pela concentração ou pela quantidade de extrato? Como que era, assim? Ou era, é Eu um lembro. óleo? Não, ele falou que era 30 ml, aí ele perguntou as características do meu filho, se era mais agitado, se era mais prostrado, blá, 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 blá. Aí ele falou, vou fazer um óleo a 0,3% THC. Falou isso. Aí a gente já começa a entrar em várias outras questões, mas assim, eu quero só resumir isso que eu estava falando, que era sobre a forma da gente descrever para a quantidade que a gente está tomando, né? Então a gente precisa estar muito atento com a quantidade de extrato presente naquele frasco,
a que vai dizer sobre a concentração dele, né? Então, a quantidade de extrato para a quantidade de diluente. O tipo do óleo, né? Se possível, geralmente, se a pessoa não sabe, provavelmente vai vir um óleo rico em THC, porque a maconha geralmente tem THC, né? Então, na dúvida, considero que é um óleo rico em THC. A não ser que a pessoa tenha uma análise, uma genética que ela tenha certeza que aquilo é rico em CBD, a gente considera que é rico em CBD, mas a princípio tende a ser rico em THC. E então associar sempre isso, quantidade de gotas, a concentração do óleo, né? Isso é fundamental para a gente poder saber o que a gente está, a quantidade de canabinoide que a gente está tomando. Por quê? Porque daí na hora que eu troco o óleo, eu consigo fazer uma ligação entre os dois medicamentos, né? Porque senão eu não consigo, aí eu fico muito perdido. Eu vou chutando para tentar encontrar a dosagem. E aí, às vezes, perde muito tempo nesse chuta para cá, chuta para lá, né? Agora, se você já tem uma noção, você consegue, saber, o primeiro óleo que eu tomei era de 3%, era de 10%, era rico em THC, era rico em CBD, era tantas gotas, tantas vezes por dia. E aí, o que eu queria chegar é, eventualmente, você está tomando um óleo agora que está fazendo melhor para ele, um óleo rico em CBD. E se no primeiro óleo fosse um óleo rico em THC, era bem possível que você estivesse dando uma dosagem muito, muito além, muito acima, que é o que acontece muitas vezes nos tratamentos com um extrato integral artesanal, porque o extrato integral artesanal, ele geralmente é rico em THC. E aí a gente acaba dando uma quantidade maior do que é necessária, e aí leva a entender que aquele óleo não é adequado, mas a gente que não está dando a quantidade adequada, por quê? Porque é muito mais fácil errar para mais com óleo com THC. E como a Carolina falou, o THC não é um problema, mas se você der mais, você vai ter um efeito mais forte, e aí você vai ter os efeitos indesejados daquele canabinoide, né? Então, é só para a gente estar atento sempre nisso, porque ajuda demais a gente compreender aonde que está a dificuldade na assertividade da dosagem, se a gente souber essas informações. Que tipo de óleo que concentração ele tem e que quantidade de gotas que está dando para procurar o efeito, né? Então, acho que é isso aí. Eu acho... Né, tem todo esse poder na planta, mas me parece... Quando a gente congrega, harmoniza, né, ou sincroniza com outros hábitos alimentares ou comportamentos, ele tem um outro potencial, né, como a Isabela falou da alimentação, do Theo, o Regis com a naturologia também vai trazer isso, a Carol, eu estou chamando de Carol já, traz com o chocolate nutracêutico, que tem toda essa preocupação, né, com os nutrientes que estão... Por que vocês podem me falar isso? Porque para mim isso é tão evidente na minha vida, né? E nessa sensibilidade no nosso trabalho também, com a sustentabilidade, e que eu acho que esse poder da planta só é potencializado quando a gente traz outros hábitos como esses. Eu acho que isso é central, André. Ótimo ponto. A Isabela deixou muito claro que não precisa nem falar para ela que houve consumo de pão, ela já sabe. Esse é o tanto que impacta, André. Na realidade, tem um médico que chama Dr. Pedro Chestatsky, acho que Porto Alegre, que ele fica, que ele menciona PAM, que alimento, movimento, alimento e pensamento. Esses três em conjuntos, claro, com criança a gente não vai falar para a criança meditar, que uma criança não vai meditar, mas se a gente considerar um adulto, a gente precisa falar para o paciente ser honesto. Se o seu pensamento, se o seu alimento e seu movimento não estiverem em check, não adianta achar que a cannabis vai resolver, não é milagre,
Não é óleo de serpente que serve para tudo e não é cura. Sei que ninguém falou assim em nenhum momento, cannabis vai curar nada. Não é isso. A intenção aqui, André, é qualidade de vida. E se alguém aqui está buscando qualidade de vida, a gente tem que deixar claro que, primeiro, na questão do alimento, não somos bezerros, nem vaca, porque nem a vaca vai querer tomar esse leite, que a gente nunca escutou nenhuma vaca tentando tomar o leite da outra vaca. Se fosse bom, ela iria atrás, né? Mas não é o caso. A gente precisa ter essa questão de consciência com a nossa microbiota, com o nosso intestino. Se a gente toma leite, e não é só uma ou outra proteína do leite, não, André. Tem várias ali que a gente nem está sabendo que a gente está consumindo. Então, isso vai trazendo dificuldade para a absorção de outros nutrientes. Com relação ao movimento, porque eu não tenho dinheiro para ir na academia, porque a roupa, não precisa de roupinha nenhuma para você dar 40, 50 voltas em torno da sua mesa. Vai, roda aí. Não precisa, pode ficar até com o pijama, serve também. E o pensamento é, realmente, você tá bem? Eu tô péssimo. Fala pro paciente, não fala. Guarda para você e repete que você está muito bem 50 vezes na frente do espelho, até você começar a acreditar naquilo, porque é uma lavagem cerebral do bem. Então, são essas dicas. E não é só o leite, como a Isabela falou, tem que tirar o glúten, açúcar, adoçante também não adianta. Tem outros alimentos, por exemplo, processados, um presunto, uma mortadela. Não tem condição da gente ter uma qualidade de vida com uma comida dessa estando no seu organismo. Então, André, assim, ótima questão. Não adianta a gente falar de cannabis sem a gente falar desse PAM, pensamento, alimento e movimento. Bacana. E a gente consegue encontrar esses alimentos nutracêuticos à base de cannabis aqui no Brasil? Não é permitido. Algumas associações aqui e ali discretamente fazem. Eu nunca consegui trabalhar com medical edibles aqui no Brasil, porque a Anvisa não permite misturar medicamento com comida. Até aqueles gummy bears, que são vitaminas que há muitos anos tem nos Estados Unidos, o povo tentava trazer de todo jeito, eles não aprovavam porque é comida com uma vitamina, a Anvisa não deixa. Então, não estou achando que vai ter também nem tão cedo. Fora do Brasil é comum, André, mas aqui não. O que pode ser é que em breve a gente veja mais produtos de cânhamo, que não deixa de ser de cannabis, né? Que a proteína do cânhamo é muito boa, então semente de cânhamo em pó, enfim, tem algumas formas aí de consumo das sementes de cânhamo que é válido. Não tem canabinoide nenhum, tem zero, semente não tem esse perigo, vamos dizer assim. E o óleo também super nutritivo, com uma boa proporção de ômegas. A semente de cannabis, eu até vi um momento ali do mundo fitness que estavam consumindo bastante, né, em pó, né, triturado. E continuando nesse pensamento mais integral, mais sistêmico, Regis, tu consegue incluir o canabidiol, a cannabis com outras terapias, né? Tu tens uma formação reikiana, consegue fazer isso de forma familiar, social? Como é que funciona isso? Eu incluo sim, mas nem sempre, sabe? Tem pessoas que me procuram para uma determinada terapia em consultório, né? Eu trabalho com terapia corporal haitiana também, então tem pessoas que me procuram para essa terapia e aí eu sinto muito do momento ali, né? Da necessidade da pessoa, da abertura. Às vezes eu proponho, não tem abertura, fica por isso mesmo, tudo certo. Mas algumas vezes calha de funcionar bem, fazer um trabalho terapêutico associado com a cannabis, mas nem sempre. O que tu tem feito aí, Isabela, de terapias, ecoterapias? Eu sei que tu conhece a ONG Autonomia, que trabalha, né, com os autistas, com oficina da terra, passeio de cavalo, visita em comunidade indígena. Isso é fantástico, né, para a criançada. Sim, é bem legal. Na verdade, a ONG Autonomia,
eu sempre falava, eu vou, e acabava que eu nunca ia. Aí eu queria ir no negócio das atividades aquáticas, só que aí tinha que passar no médico, aí pegava atestado, aí sempre acontecia alguma coisa no dia, assim. Tipo, eu também tive quando saiu o diagnóstico do Theo, ele tinha 2 anos e meio, e eu tava parindo outra criança. Então foi uma coisa bem louca, assim, sabe? Não tinha, aí eu, meu Deus, entrando no mundo do autismo com uma recém-nascida, procurando tudo sozinha, assim, que eu tava bem sozinha nessa época, e então eu acabei deixando algumas coisas que não dava tempo de fazer. Aí, mas o Theo, hoje em dia, ele gosta, tipo, agora na pandemia mudou bastante, né, gente? Mas assim, ele faz psicóloga, né, normal, aquele método ABA, que para o comportamento dele realmente precisa um pouco de um negócio mais sério, assim, para ele entender umas noçõezinhas sociais, é muito bom. Ele faz a terapia ocupacional com integração sensorial, que é muito legal. O Theo é uma criança bem sensorial. Aí a gente até colocou um casulo aqui em casa. Ele tá amarrado, mas é tipo um balanço casulo. E são as coisas que acalmam bastante eles, ficar embaixo de edredom pesado. A gente vai inventando umas coisas em casa, né? Ele anda bastante de bicicleta agora. Agora ele aprendeu a frear também. Que antes ele ia igual um desesperado pedalando. Aí eu fui treinando freio. Freia! Agora ele freia. E sempre. Agora a gente mora em apartamento, né? Então é um saco. Agora eu tô indo atrás de uma casa, porque quando a gente vai em casa de amigos, assim, ele fica um tempão brincando na terra, e acaba que vem toda essa parte lúdica também, né? De ficar cozinhando com a terra, aí coloca uns potes ali. E a água ele gosta muito. Aí ele faz fono, o básico, tipo, psicóloga, terapeuta ocupacional e fono. Só que o que eu percebo que eles mais aprendem, assim, e se divertem e se regulam mesmo sensorialmente, acho que é, tipo, terra, água, exercício físico, tipo, porque você fazendo essas atividades da vida diária, assim, ou, tipo, andar de, mesmo já ensina muitas coisas brincando, né? Acho que isso que é o mais importante. Tudo que você for fazer, ele vai aprender alguma coisa. Ah, vamos cozinhar. E agora na pandemia a gente faz bastante bolo ali, farinha de arroz, tal. E só o açúcar, gente, que eu ainda uso açúcar demerara, porque o xilitol tá muito caro e o açúcar eu ainda não consegui eliminar totalmente. Às vezes no bolo vai um açúcar demerara, um mascavo. Mas é isso, hoje em dia ele faz isso e é uma coisa complementa a outra, é a alimentação, terapia, o óleo e os suplementos que ele toma bastante, né? E acho que é isso, assim, sempre buscando coisas novas, porque tem muita coisa legal, e trocando com as mães, né? Que é com quem eu mais aprendi, assim, tipo, a gente teve várias oportunidades. E hoje em dia tem bastante coisa gratuita também, né? Tudo isso que eu falei, tipo, nadar, ir na praia, mexer na terra, andar de bicicleta, tem inúmeras opções, assim, né, para desenvolver aquele serzinho ali. Não precisa de uma roupinha bonitinha, né? Como a Carol falou. Não, e às vezes o Theo, ele odeia pentear o cabelo, ele vai todo descabelado mesmo, às vezes é a calça furada, que ele mesmo fura, às vezes tá um furinho bem pequeno, ele fica cutucando aquilo ali, já vira um rombo. É assim que vai. Isabela, até para complementar ali a atividade da ONG Autonomia, que eu sou a mãe da Manuela, ela tem uma deficiência intelectual, não é autista, e nós participamos, né, das atividades, e a atividade que está sendo realizada agora nesse período de pandemia é a atividade de dança e movimento, e é muito interessante, é de forma totalmente online, e a gente tem trabalhado, né, a questão do movimento corporal, mas junto com os sentimentos, né, expressar os sentimentos através dessa manifestação. Então, é bem bacana, vale a pena, faz o contato aí com a Andrea, está muito interessante a atividade. Então, pessoal, a gente está fazendo essa oficina online, por enquanto só essa, mas a gente quer fazer também a do plantio, né? Por enquanto online. E entre em contato comigo, André. Eu acho que eu tenho, né, o meu contato lá no grupo. E a gente fala isso no privado, para aproveitar mais o tempo para falar assim sobre esse assunto aí, bem pontual, que é bem legal. Mas o trabalho das emoções tem a ver também, né? A gente está ensinando a eles a tornar consciente as emoções. Né? Porque os sentimentos só existem depois que que a emoção se torna consciente. E o trabalho da consciência tem muito a ver
para mim, com a cannabis também. Porque a cannabis, ela baixa uma frequência na gente e a gente consegue entrar num outro estado de consciência. E estado de consciência é quando a gente consegue entender os sentimentos. Tem uma certa relação, mas a gente conversa sobre isso no privado, para a gente aprofundar. Eu queria complementar aqui com relação à questão das substituições. Porque, assim, se a gente tira e não traz uma alternativa, é difícil de sustentar essa mudança. Então, eu acho que vale a pena assim, estimular as pessoas a buscar opções, por exemplo, leite. Tem um monte de leite interessante vegetal, leite de girassol, leite de amêndoa. Também não adianta comprar o leite de amêndoa da embalagem Tetra Pak, que vai ali no sol de 40, 50 graus chacoalhando na estrada e todo aquele alumínio vai para o seu leite maravilhoso. Então, buscar opções saudáveis. E existe hoje queijo vegano. Tem uma marca, acho que Violife, não conheço ninguém, também não ganho nenhum dinheiro deles, mas eu faço uma propaganda deles porque é uma das poucas marcas que eu conheço. Tem lá em São Paulo, não sei em outros lugares. Mas eu, talvez não seja a pessoa que tem o melhor paladar do mundo, mas eu achei maravilhoso. Eu falei assim, me enganaria fácil, que é um queijo da vaca. Então, eu acho que vale a pena a gente buscar esses substitutos. Outro para açúcar, viu, Isabela? Calda de agave. O agave é aquela planta que faz a tequila. É uma planta enorme, demora 6, 10 anos para ficar madura. Então, aquela calda, ela é macerada, ela só é macerada, não tem nenhum processo, que é bem legal. Se a gente considerar que ela não foi processada, então ela tem um perfil melhor, vamos dizer assim, de segurança. Então, eu queria só dizer, Isabela, que tem algumas outras opções. O Amazon consegue. Eu já comprei essa calda de agave pelo Amazon e chegou. E esse queijo vegano aí, que às vezes é difícil das pessoas saírem do queijo, né? Eu aqui, admitidamente, viciada em queijo, admito. Não sei o que eu faço com o meu vício, então eu estou buscando esses queijos aí. Leite, nunca me importei muito, mas o queijo. E aí tem açúcar, né? Às vezes as pessoas querem um docinho e aí essa calda acho que é uma boa substituição. Doutora Carolina, falamos tanto aqui da cannabis e ficou muito claro para a gente que ela é muito rica, né? A Andrea falou sobre o plantio para facilitar o acesso. Na sua visão, o que nós podemos fazer? O conhecimento, as informações e o plantio é muito claro. Mas, além disso, o que nós podemos fazer para facilitar o acesso a todas as pessoas da cannabis? Olha, primeiro, sermos semeadores de informação. Então, quem está aqui nunca escutou falar de cannabis, pega essa sementinha e vai espalhando assim. Entrou no Uber, foi na padaria, encontrou o amigo da infância, almoço da família. Você sabia que sugiro usar a palavra cannabis em vez de usar a palavra maconha, porque tem uma conotação toda negativa, né? A gente vai dar mais um trabalho para explicar que 19 não é 20 nesses casos. Hoje existe uma PL, um PL a ser votado na Câmara, então se você tiver contato com algum deputado que está aqui relacionado com vocês, se tem algum contato com deputados, fale para o seu deputado, olha, cannabis é sim, é uma opção terapêutica sustentável, não é só o CBD não. Então eu acho que de uma maneira geral, se cada um aqui falar disso para umas 10 pessoas, cannabis nunca matou ninguém, cannabis até 0,3% não tem vício nenhum, até a que tem mais tem muito menos a dependência do que os benzodiazepínicos e todas as outras medicações antipsicóticas que são dadas para crianças. Eu não sei se vocês sabem, hoje as crianças autistas com déficit de atenção, e são várias, a maioria tem déficit de atenção, se não todas, diremos, a imensa maioria das crianças tem déficit de atenção, que são autistas, e elas usam um tipo de anfetamina. Ninguém tá aí brigando na rua, né? Brigando, falando, gente, estão dando, para mim era isso, vou falar, isso sim, devia alguém estar saindo na rua com a placa, estão dando anfetamina para crianças. É só
Ritalina não, tá? Que é um parecido com, mas essa que eu tô falando de você, Venvanse, é anfetamina de verdade. Então, isso que a gente devia estar bravo. Então, fale para as mães. Você conhece uma mãe autista que está dando antipsicótico para sua criança? Fala assim, mãe, já leu a bula desse remédio? Sabia que a cannabis, ela tem um padrão seguro? Até a Organização Mundial de Saúde manda uma cartinha para as Nações Unidas para eles se classificarem. Então, é informação. A cannabis não é um desafio de ciência, é um desafio de comunicação. Então, a gente tem que comunicar. Você não precisa ser médico para salvar a vida também não, tá? Qualquer um pode salvar a vida de alguém. E eu digo que salva a vida mesmo, porque cada epilepsia que uma criança dessa tem, cada queda que um senhor idoso pode ter, podem causar uma morte. Então, vocês todos aqui têm diretamente a possibilidade de salvar vidas. Então, eu peço encarecidamente para que conversemos mais com as outras pessoas sobre isso. Muito forte, né? Fala maconha, fala cannabis, sem aquele preconceito, né? Eu acho que no momento que a gente conseguir quebrar isso, vai dar uma evolução muito grande, né? Mas toca aí, André, pode ir. Eu ia falar desse pedacinho que é o preconceito, né? É legal que a gente tenha mais conversas sobre essa. É muito legal quando tem experiências, né, e pessoas inteligentes. Eu adoro esses encontros que eu aprendo muito. Eu acho que é a minha vontade de fazer encontros mais como esse e que a gente vem traz essas pessoas, cada um na sua área. E a gente sempre manda os convites para um monte de pessoas, né, conhecidos, clientes, de todos os tipos. E a gente sempre coloca ali que se você não quer mais receber esse convite, você avisa que a gente tira da lista. E a gente já teve alguns encontros, eu acho que esse é o 4º ou 5º. E dessa vez que eu mandei o encontro para falar sobre a cannabis, foi a primeira vez que algumas pessoas retornaram assim, eu não quero fazer mais parte dessa lista. Sei lá, se é coincidência ou não. Eu vou trazer um outro caso que é da minha avó. Tem uma avó já bem idosa, ela é uma figura assim, bem engraçada. Mas para ela, tudo que acontece no noticiário de crime, de tragédia, é por causa da maconha. Ela fala, estão chupando droga, ela fala. Tá chupando porque ele fuma. Tá chupando droga, por isso que ele assaltou o banco, porque ele matou. Se ele tivesse fumado alguma coisa, ele tá em casa pedindo uma pizza, ele não ia assaltar alguma coisa. E aí, né, eu acho que essa ideia que a Carol trouxe de a gente semear ou plantar essa sementinha para ela brotar uma relação sustentável, uma relação saudável em toda a sociedade, é o que a gente pode fazer e o que eu acho que a gente está fazendo aqui. Legal que a gente também traz um assunto muito cabeça e que o preconceito foi só uma partezinha pequena. A gente não passou o encontro inteiro falando de preconceito contra o cannabis, né? Teve formação médica, naturológica, experiência de vida com a Isabela, né? Com o Theo, com a ONG Autonomia. Eu acho que isso é muito enriquecedor. Eu vi o pessoal ali comentando, já fazendo conexões, né? A própria Silvânia. A Silvânia é nossa educadora ambiental de plantão, ela tem tá em todos os nossos encontros. A gente já dá uma remuneração extra para ela estar aqui. E Silvânia quer fazer uma pergunta, quer conversar com a gente, quer falar um pouquinho, fica à vontade. Eu estava justamente comentando no chat, André, que quem sabe no próximo encontro tratamos da questão das diversidades, não é? Porque, primeiro, eu gostaria de dar um depoimento em relação a esse processo, né? Eu, como bióloga, tenho ainda, sendo bióloga, entendendo a importância da conectividade das ações e relações com os elementos que nós consumimos, ainda tenho bastante preconceito em relação a uma série de coisas, não só a cannabis, mas outras plantas, outros elementos, né? E isso eu considero que é em função do conhecimento que me falta, né? Então, esse pré-conhecimento necessário para elaborar toda essa informação. Então, isso que a Carolina falou de semear é muito importante. E quando eu tive a grata satisfação de conhecer a Andréia, né? Eu conheci a Andréia através da Luísa, que é uma psicóloga, né? Filha de um amigo nosso, colega de trabalho, que trouxe a proposta de uma oficina com pessoas com deficiência.
para fazer esse trabalho, num primeiro momento eu fiquei muito assustada. Eu disse, gente, nunca trabalhei com autismo, né? Então, eu tinha uma ansiedade gigante e eu queria a todo momento saber, mas como é isso? Como é que eu sei qual o problema que eles têm? Se eles têm problema, se tem diagnóstico. E aí, a presença da ONG Autonomia me trouxe uma luz tão grande, dizendo... você vai trabalhar com pessoas, você sempre trabalhou com pessoas, como que você precisa ter essa informação do diagnóstico? Se preocupe com as pessoas. Isso foi uma lição tão grande para o meu trabalho, e eu comecei a ressignificar toda a relação de conhecimento em relação às diversidades. Então, hoje, dentro da educação ambiental, nós temos um eixo de trabalho que busca esse foco de discutir o que significa diversidades, né? Desde a biodiversidade até a neurodiversidade, que aí a neurodiversidade tem a ver, então, com essas diferentes formas de se relacionar, como que o cérebro se organiza para compreender o mundo, né? E aí, nesse campo, estão mais voltados aos autistas, mas todas as outras deficiências cognitivas também. Então, é fantástico a possibilidade de a gente estar ouvindo e compartilhando esses conhecimentos, e que às vezes a gente não consegue ter através de uma leitura, né? Então, às vezes você tem interesse, busca um livro, busca uma informação, mas você vai conseguir consolidar e ter a compreensão disso, como a Isabela falou, num grupo de WhatsApp. Então, o quão formador, o quão enriquecedor é essa troca de informação. E outra coisa importante que esse trabalho com a ONG Autonomia e com a questão da diversidade me trouxe, foi poder observar de que eu preciso, né, como educadora, estar aberta ao aprendizado. Eu já tinha essa intenção, né? Sempre o meu trabalho foi relacionado a isso, ao diálogo, né? Eu só consigo aprender se eu estou a ensinar, se eu estou aberta ao aprendizado. Isso ficou mais marcado com esse trabalho da Oficina da Terra. Então, nós temos vários voluntários que passam pela Oficina da Terra. As pessoas geralmente chegam, mas o que eu vou fazer? Eu disse, por enquanto, só participa. E conforme você vai participando, você vai entender esse processo. Nós tivemos a oportunidade de alunas, por exemplo, de licenciatura, fazer o seu estágio curricular dentro da Oficina da Terra, e a preocupação de preparar a aula, de deixar tudo organizado, e, mas vamos trabalhar isso, vamos fazer um filme, vamos... E na hora, eu disse, gente, é isso, você prepara todo o trabalho pedagógico e a construção, ela é coletiva, ela acontece naquele momento do trabalho. Então, essa relação com o conhecimento, de trocar informação, de ter várias áreas do conhecimento dialogando, eu acho que é o mais significativo para a nossa vida. E aí a minha contribuição precisamos, para além, né, do processo pedagógico, cognitivo, precisamos trabalhar a educação para o sensível, a escuta qualificada. Então, nós precisamos ouvir e parar com essa pretensão de que eu tenho o conhecimento. O conhecimento, ele se consolida através da partilha, do diálogo, do coletivo. Eu aprendi tanto nesses últimos anos, assim, eu acredito que meio que me transformei, né? O que era a Silvane antes da Oficina da Terra, antes de conhecer a ONG Autonomia e depois, por conta dessa riqueza de conhecimento. Então, acho que era por isso que eu estava mesmo escrevendo ali que no próximo eu gostaria de, se não na próxima quarta-feira, mas nas outras, a gente trabalhar essa questão de incluir as outras diversidades, né? Que a gente está falando aqui de uma questão da neurodiversidade, da relação que a gente tem, né? De todo esse campo, mas também poder incluir essas outras coisas. E eu estava comentando com o Regis ali, né, no chat, que o Regis está querendo incorporar também o trabalho junto com a gente. Eu acabo coordenando a Oficina da Terra por conta dessa parceria que a ONG tem com a Floran, mas a Oficina da Terra ela pode acontecer, né, e vai começar agora a retomar as atividades online também. Então, Regis, eu acho que seria legal a gente propor aí uma conversa, né, com a equipe coordenadora da ONG para a gente ver o que é possível, né, retomar
das atividades, porque é impressionante o desenvolvimento e a relação que as crianças têm no momento que estão na oficina da terra, né? Estão em contato com o ambiente natural, por vezes só caminhando ou só pegando uma folha, né? Tendo esse contato, então é significativo para a gente. Acho que a Andréia queria comentar também, que ela estava apontando ali. Não sei, Andréia, se você quer logo falar na sequência, mas a minha contribuição era essa, então, de a gente continuar semeando, como a Carolina colocou. Então, pessoal, assim, olha, ouvindo a fala da Silvane, né, e vendo o quanto a gente está coletivamente podendo contribuir, ouvindo todos vocês, a transdisciplinaridade é algo que hoje nos atravessa, e eu acho que o melhor caminho é o caminho com todo mundo junto dialogando. Eu sei que é mais trabalhoso, mas é o mais rico. Então, para mim, esse encontro aqui tem sido muito legal na quarta-feira. Quero agradecer ao André, à Letícia, que sempre estão me convidando, né, a toda a equipe que está com eles. E é isso, estamos abertos, né, Silvânia? E a Oficina da Terra tá viva mais que nunca, mesmo com a pandemia, as pessoas estão querendo plantar dentro de casa, plantar em vaso. Nós estamos organizando com a Carol, né, do Manejo Bem, mais uma oficina online por enquanto. A Letícia até postou as meninas plantando no jardim de casa, foi lindo. Foi, comemos alface essa semana colhida aqui da nossa hortinha. Os temperinhos, então, ó, uma maravilha. E eu rezo que as pessoas possam um dia estarem podendo fazer isso com as suas medicinas, né, plantando e saindo da escravidão desse mercado, que é muito louco, né? Eu estou sempre batendo nessa tecla para que a gente fique atento às políticas, né, às pessoas que a gente está colocando lá dentro, que possam de fato nos representar, que eles entendam que eles estão ali para nos representar, né, e não cuidar da vida pessoal deles. Então a gente está aí em campanha, né, época de eleição, se atentem para isso, né, procure estudar os candidatos e ver qual é a afinidade que a gente tem com cada um e já conversar com eles antes para que a gente possa ter uma dignidade, né, uma vida mais digna com a nossa saúde, né, com os nossos plantios e as nossas medicinas, que é o alimento. Acho que é isso que eu tenho para dizer, pessoal. Obrigada, Andréia. A Karina de Paula tem uma pergunta. Fica à vontade, Karina. Bom dia. Eu sou a tia do Theo, filho da Isabela, que está no grupo, né? E eu moro em Campinas, mas eu sei o desenvolvimento legal que está tendo para ele. E eu tenho pais idosos e eu gostaria de saber se vai ter alguma reunião referente a isso para idosos, para eu participar também. Pô, que legal! Não estava programado aqui, mas a gente pode fazer, de repente, até convidar de novo a Carol para falar um pouquinho como é que isso para os idosos funcionar, se é a mesma coisa com a criança ou com qualquer pessoa, mas eu acho que é uma excelente ideia, Karina. A própria Carol, se puder falar mais um pouquinho, ela falou do vídeo do Ivo, que eu até coloquei aqui no chat. Comenta aí um pouquinho para a gente, então. Sim. E, inclusive, a minha avó, que tem 95 anos, faz uso também, Karina. Então, eu tenho essa questão pessoal. E hoje a minha avó capina. Tem um link do Provoca, que tem um vídeo dela, do Provoca do Marcelo Taz, que ele fez um episódio de cannabis, e eles mostraram minha avó ali capinando. Então, é impressionante mesmo, assim, esse impacto. Ela não sabe que ela está usando cannabis, porque a gente não quer correr risco, porque, igual a avó do André, existe esse desafio, né, de a gente mostrar tantos anos de lavagem cerebral que o pessoal mais velho tem um certo desafio de entender. Então, algumas coisas bem pontuais que eu acho interessante no cuidado, mas que para o cuidador é um desafio enorme. Por exemplo, a questão de seletividade alimentar que a gente vê nos pacientes autistas também. Às vezes o paciente autista é só um miojo com ovo. E você não tem nada que você vai fazer na sua vida que vai mudar essa seletividade alimentar. E isso é um desafio, porque imagina, a mãe das crianças autistas já tem o desafio cognitivo, da educação, e agora a criança não come. E aí vem a culpa da mãe, fala assim, será que é melhor eu deixar?
a criança sem comer do que comer miojo. E aí eu não tenho filho, mas eu imagino que é um desafio. E nos idosos, essa seletividade alimentar também acontece, eles começam a perder peso. Então, tanto no autista quanto em doentes com Alzheimer, a gente vê esse desafio de seletividade alimentar e que a cannabis pode ajudar. Também na ansiedade, insônia, distúrbios do humor, melhora na cicatrização de feridas, alguns, por exemplo, podem ter pé diabéticos, existe a diminuição da glicemia, um pouco de vasodilatação, o que pode levar à diminuição da necessidade de medicamentos cardiológicos nesses pacientes. Então, todos esses são normalmente um remédio da farmácia diferente que se dá. E considerando, né, a questão da depressão e ansiedade como muito prevalente nesses idosos, eu acho essencial, na realidade, que se discuta isso. Claro, conversando sobre retirada ou substituição, né, da alimentação, daqueles componentes alimentares que a gente já mencionou. Mas, de uma maneira geral, são esses os pontos de melhora, inclusive na cognição, né, com muitos lembrando dos nomes dos filhos, com reganho de função, né? Agora eles conseguem comer sozinho, como o seu Ivo, agora eles conseguem tomar banho sozinho. Então, Karina, esses são os pontos principais que a gente vê de impacto do uso da cannabis no tratamento da doença de Alzheimer. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, sempre agradecer a oportunidade de estar junto nesses encontros e a aula que foi hoje aí de todo mundo que participou também. E até um dado, de certa forma, espantoso, que 1 a cada 59 crianças estão dentro do espectro, né? Então é muito fácil a gente ter alguém próximo, algum conhecido próximo, e é o meu caso. E a gente tem todas essas informações, mas às vezes encaminhar essa pessoa para uma informação é uma tarefa também. Então, no meu caso, que eu tenho alguns conhecidos e quero chegar e falar para minha amiga, falar, procura, você já ouviu falar sobre cannabis, sobre tratamento com cannabis? Quem que ela pode procurar? Ela pode procurar a Carolina no Instagram, ela pode procurar a Andrea, qual seria o primeiro passo para ela começar essa busca, né? Uhum. Bom, eu queria só falar, essa pergunta foi ótima, assim, né? A doutora vai falar que eu acho que ela tem bastante propriedade, mas enquanto a ONG Autonomia, a gente está sempre indicando os médicos, né? Acho que primeiro passo, enquanto instituição, a gente procede dessa forma tradicional. Eu gostaria de complementar, boa, Andréia. Eu acho que conversar com o médico é uma boa. Sim, pode direcionar para o meu Instagram, pode direcionar para a Andréia, mas eu acho que um ponto importante é quem recebeu essa informação sua, se educar. Então, fale que existe, por exemplo, um documentário que chama Ilegal no Brasil, que mostra a luta dessas mães, está no YouTube. Tem o filme O Cientista, que conta a história do professor Rafael Mishulan, que é um búlgaro radicado em Israel, está lá há muitos anos. Se for uma criança autista, estou compartilhando aqui um artigo da revista Nature, que é extremamente respeitada por qualquer médico que levar. Eu vou buscar aqui os links, tá? Aí eu coloco aqui no chat para vocês. Mas eu acho que vale a pena a pessoa se fortificar primeiro, fortalecer primeiro. Por quê? Como os médicos não têm esse tipo de informação, se chega sem um embasamento bom, o médico vai falar, não tem artigo, não tem comprovação, não tem nada. Compartilhei no link, tá no grupo, os links no grupo. Tem um até de crianças, uma série, né, dentro de um programa aí do Vice, que é um canal do YouTube. Eles fizeram um capítulo só sobre crianças que usam cannabis. Então, eu acho que a pessoa se fortalecer, entender e conversar com outras mães vale a pena antes de chegar no médico. Por quê? Uma criança autista que está em casa, com restrição,
às vezes em situações como eu mencionei para vocês, fechada dentro do quarto, e o médico falar que não tem comprovação científica, essa mãe provavelmente vai buscar um outro médico que sabe o que está falando. Mas se ela não leu ou não foi informada que na Nature fala isso, ela vai acreditar nesse médico. Por quê? Porque ela não tem nenhum outro motivo para não acreditar. Mas eu tô dando motivo. O motivo é não aprendemos. Não é sacanagem do médico, não é que ele não gosta de você, ou não quer te atender. Mas para os médicos também pararem a vida deles todas para estudar isso, vai demorar meses, porque é muita coisa. Então, vale a pena falar com o seu médico, falar assim, olha, médico, tem médicos que fazem isso, você não quer conversar com eles? Eu, por exemplo, eu não cobro para falar com outros médicos, é parte da minha missão. Então, se tem algum médico que está aberto a prescrever, se não vai ser eu, vai ser alguém da minha equipe. Fala, entra em contato com a doutora Carolina lá no Instagram, alguém da minha equipe vai falar com esse médico e vai falar assim, olha, faça assim, tente acertar, tente jeito. Eu não vou conseguir atender todo mundo que precisa, nem é a minha intenção. A minha intenção é educar os outros para que os outros façam sem depender nem de Carolina, nem de Andréia, nem do André, nem de ninguém, que eles tenham as ferramentas para fazer isso sozinho, porque depois que isso estiver na mão dessas pessoas, eles vão ter que fazer sozinho. Então é bom que eles vão se acostumando a ter liderança no seu cuidado, que eles vão atrás. Porque eu vou te falar, você vai um monte de médico hoje, eles não sabem que leite é para vaca, é para bezerros, não é para vaca. Eles não sabem. Tem nutricionista que não sabe disso. Vai exigir o quê dos médicos que não tiveram isso na faculdade? Então, educação primeiro, falar com as pessoas que têm para entender o que aliviou e falar com o médico, como o André falou. Eu acho que é muito válido, sim, essa preparação toda. Senão, vai ter dificuldade nesse acesso. Então, isso é feito e só assim, elucidando que quando a gente indica os médicos, a gente já indica os médicos que já saíram um pouco dessa sombra, assim, já estão mais preparados, já estão trabalhando há mais tempo com isso, né? Senão a gente perde realmente. E as pessoas saem... Realmente, a informação é fundamental. Eu acho que se informar antes, aqueles livros todos que eu trouxe, a gente lê, todas essas dicas que a doutora Carolina trouxe para a gente. Acho que quanto mais a gente se informar, melhor para a gente dialogar com o médico, quem sabe até ajudar ele, né? Por que não? Eu acho que a gente tem que estar aberto para dialogar sobre um problema que é nosso, né? Que a gente está levando ali naquele momento para ele. Muito obrigada, doutora Carolina. Camila, quer fazer uma pergunta também? Manda brasa. Oi, tudo bem? Tá dando para me ouvir aí? Dá. Legal. Então, primeiramente gostaria de agradecer a exposição aí da doutora e das mães também. É um tema extremamente interessante e de um grau de atualidade enorme, gigante, né? Bom, meu nome é Camila, eu sou estudante da 10ª fase do curso de Direito da UFSC. Eu tô me formando agora, né? Por EAD, né? Em virtude da pandemia. E eu tô elaborando meu TCC. E o tema do meu TCC é o acesso legal à cannabis medicinal no Brasil, partindo do princípio de um acesso a um direito fundamental, né? Que é o direito à saúde, direito à vida, dignidade da pessoa humana, e trabalhando a questão jurídica através das regulamentações da Anvisa para a importação dos medicamentos canábicos, ou, na verdade, são 4 linhas, né? Tipo, a análise do PL 399, e de que forma isso influencia a tomada de decisão de pessoa jurídica e pessoa física, de que forma as associações produzem óleos, enfim, né? Eu estou desenrolando o tema ainda, mas, bom, é muito massa poder ouvir o compartilhamento de informações das mães e tal, até porque a minha área é jurídica, né? E por mais que seja um tema bastante transdisciplinar, eu tenho que focar na área jurídica, né? Porque o meu TCC é em Direito. E, bom, eu gostaria de saber se vocês têm sugestões de leitura, né, que pudessem englobar essa questão não só da biomedicina ou bioética, ou, enfim, biologia, farmácia, mas que eu pudesse incorporar ao meu trabalho de maneira que viesse a somar, assim, um pouco na área jurídica, porque eu estou assistindo algumas lives já. Na verdade, o meu primeiro contato com o tema foi há um mês atrás, eu acho que foi com um seminário, assim, um summit, né, que passou uma semana, foi de segunda a sexta, e reuniu alguns especialistas em medicina, direito,
até mesmo o pessoal que trabalha na Anvisa, o Dr. Dib, né, que era o ex-presidente da Anvisa, e no caso era o Cannabis Medical Summit, né, que está gravado todo no YouTube, se alguém tiver interesse. Eu, enfim, não só assisti, não tenho relação nenhuma com eles, né, e, enfim, eles explicaram sobre plataformas de telemedicina também para atendimento de pacientes agora durante a pandemia e também para agendamento com médicos que têm essa linha mais canábica, digamos assim, e talvez possa ser um material bastante rico, né, para quem esteja interessado aí, né. E, bom, deixo em aberto caso alguém tenha algum comentário, alguma sugestão que eu possa colocar no meu TCC, enfim, e eventuais complementos aí. Camila, depois, parabéns, porque a gente precisa dessa multidisciplinaridade. Eu, como médica, eu tinha um sonho que era fazer o primeiro curso de advocacia canábica no Brasil, porque eu sei a importância que vocês fazem na vida dos pacientes, no acesso. Então, eu já deixo aqui um convite de um voucher de 100% de desconto para esse curso que vai acontecer. Me passa depois seu e-mail ali no curso. E não sei se você sabe, a UFSC, ela tem sistema endocannabinoide na sua graduação. O professor doutor Eric Amazonas, né, professor da UFSC, ele colocou isso no currículo da Faculdade de Medicina Veterinária, mas tem outras áreas ali que ele educa. Então tem muito. Vou te mandar o material que eu tenho aqui, que talvez dê suporte, mas fale com advogados que trabalham com isso, e precisa de mais pessoas igual você trabalhando. E existe hoje uma pesquisa da UFSC com a Abrace, eu sou uma das pesquisadoras, sobre o impacto da cannabis nos profissionais de saúde na linha de frente do Covid. Então, como a cannabis, isso é a sua faculdade, tá? Liderando isso, como a cannabis pode aliviar a ansiedade, transtorno, síndrome do estresse pós-traumático nesses profissionais de saúde na linha de frente do Covid. Camila, quero te parabenizar pela escolha e eu sugiro jurisprudência, tá? Porque é um assunto ainda muito recente, há alguma divergência, porém nós temos ganhado, o judiciário tem olhado de uma forma mais sensível, entendendo a importância da cannabis, e o advogado ele tem que atuar em conjunto com o médico, porque é essencial um laudo médico bem detalhado, explicando a importância, a necessidade do paciente, quais medicamentos ele já utilizou, o porquê ele pretende e recomenda o uso da cannabis. Teve uma decisão recente da Justiça que concedeu o tratamento por meio do SUS, também por plano de saúde, para autismo. Então, se você pode me chamar, que eu passo para você o link, para você verificar, e estou aqui à disposição também. Porque doutrina em si ainda é muito raro. É mais fácil pegar algo prático e embasar, porque é um assunto muito atual. Uau! Ok, obrigada. Trocas fantásticas. Que beleza pura. Bom, a gente passou 1 minuto do nosso prazo aqui programado, agora 2 minutos, 11h47. Então, a gente vai finalizando, lembrando que a gente tem o nosso grupo lá do WhatsApp do Encontro Sustentável. Muito legal quando rola essas trocas. E a gente vai continuar conversando, vai ter outros papos sobre cannabis, outros papos sobre sustentabilidade. E convido vocês a dar um tchauzinho, então, para a gente finalizar, porque isso vai para a edição e fica legal quando a gente dá um tchau. Um beijo no coração. Tchau. Até mais.